Glórias a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus, engrandecido seja o nome do Todo-Poderoso Deus. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Aleluia. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, pela internet, proclamando o reino de Deus ao teu coração. Nada mais do que a santa, soberana, poderosa, maravilhosa palavra de Deus. Aleluias, glórias a Deus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará da mentira, da ignorância, aleluias, e de toda a fantasia religiosa que possa existir. Jesus Cristo, Ele é o Senhor. E Ele mesmo que declara, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia. E temos uma palavra poderosa para o teu coração. Amém, queridos? Da parte de Deus. E aqui está, então, a Santa Palavra de Deus, a qual queremos compartilhar com você. Tá certo? Aleluia. Glórias a Deus. Lá em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 em diante, estaremos, então, meditando na Palavra de Deus. Tá certo? E coisas profundas, sérias, decisivas, estaremos, então, argumentando. Importante para a nossa vida espiritual, tá certo? Meu abraço carinhoso a você, que vai estar aí participando, ouvindo e meditando também. Portanto, estejamos todos nós na dependência do Espírito Santo, o qual é bem-vindo em nome de Jesus. Amém? E graças a Deus. Muito bem, eu quero começar então lendo essa passagem que está ali, 1 Samuel, capítulo 15. Diz assim a palavra de Deus. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. Aleluia. Atenta, pois, agora às palavras do Senhor. E agora é para mim e para você que está assistindo, tá certo? Esse atentar, ele tem muitas vezes na Bíblia. Mas eu trago aqui, por exemplo, uma passagem que está em Deuteronômio 28, onde diz: se atentares, se tu atentares, aleluias, se atentamente, aliás, ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo o cuidado de compreendê-la, de buscá-la e praticá-la, falando assim no português, e tu serás bem-sucedido, onde você estiver, seja no campo, na cidade, em qualquer lugar, porque Deus, Ele estará contigo. Esse é o segredo. Amém? Glória a Deus. Mas atentar é dar crédito. É você procurar conhecer, aprender, receber algo importantíssimo. No caso, muito mais que qualquer coisa. O reino de Deus. Amém, amados? Glória a Deus. Muito bem. Seguindo então. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel. Amém? Em primeiro lugar, eu quero dizer que Israel não era perfeito. Amém, amados? Mas Israel era propriedade de Deus. Nessa passagem. Amém, amados? Aleluia. Israel tinha uma aliança com Deus. Não era um povo perfeito, mas era de Deus. E, aleluia, Amaleque, ele se opôs àquele povo. Se opôs a Israel. Parece que é tão simples você ler,
Mas não é tão simples não. Porque com Deus não se brinca, isso está escrito. Então poucos podem se opor ao próprio Deus. Aleluia. E nós vimos ali na questão de Paulo, que Paulo, ele era um religioso, ele conhecia a lei. Era um homem intrépido, um homem, sabe, firme, mas religioso, na verdade. Ele então pede carta e vai para Damasco, para perseguir a igreja, prender, matar, enfim. Ele estava assim, né, a 1000 por hora, achando que tinha razão do que estava fazendo. E na estrada de Damasco, uma luz do céu lhe veio. E uma voz que lhe dizia, eu sou Jesus. E ele então perguntou, quem és tu, Senhor? E Jesus dá uma resposta que aqui é importante, nesse contexto. Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Veja, eu poderia dizer diferente. Amém, amados? Aleluia. Mas não, Jesus ele assume a frente, porque a igreja pertence a ele. Está sob a sua responsabilidade. Aleluia. Então você vai ver, querido, que a igreja não é um corpo qualquer, abandonado às traças. Ela tem um Senhor, um Deus que está presente, que é Jesus Cristo. Aleluia. Quem és tu, Senhor? Eu sou aquele que tu persegues. Eu sou Jesus, aquele que tu persegues. Aleluia. E Paulo, então, se rendeu diante desse nome. E ali mudou tudo na vida de Paulo. Amém? Mas tem a ver isso. Duro é se levantar contra o próprio Deus. Em outras palavras, é as palavras que Jesus disse para Paulo. Amém, amado? Então, cuidado. Aleluia. Porque a igreja pertence a Jesus. Ele é o Senhor da igreja. Amém? E qualquer coisa tem que ver com ele. Aleluia. É uma coisa muito séria isso. Até porque muitos fazem que nem Ameleque. Se opõem, perseguem, não é? Zombam, falam mal. Aleluia. E a coisa é complexa. E Deus é um Deus que está a par de tudo, que vê tudo e, portanto, exige de nossa parte temor. Aleluia. Porque, na verdade, quando Jesus se coloca à frente e fala com Paulo e diz, eu sou Jesus, aquele que tu persegue, ele está dizendo que tudo que acontece com a igreja é com ele. Amém, amados? Então, é uma passagem que Deus nos traz lucidez, clareza e temor. Aleluia. Ore pela igreja. Muito bem. Aleluia. Versículo 3. Vai, pois, agora e fere a Amaleque. E destrói totalmente a tudo o que tiver. E nada lhe poupes. Porém, matarás homem, mulher, meninos, criança de peito, boi, ovelhas, veja só, camelos e jumentos. Aleluias. Versículo 4, Saulo convocou o povo, não é? Então se preparou para a guerra. Amém? Aleluias. Então veja bem, querido. Aleluias. Quando você vê esse texto, essa ordem de Deus através de Samuel para Saul, você fica pensando, é claro que é uma passagem que mexe com a gente. Quer dizer, eliminar tudo completamente. Aleluia. Inclusive os animais. Quer dizer, era simplesmente fazer uma limpeza total. Essa era a ordem de Deus. Mas o que tem a ver com isso aqui, queridos? Porque nesse tempo, assim era o juízo de Deus. Aleluia. Sempre Deus dá um tempo. Mas quando termina esse tempo, você pode estar certo que virá o juízo. Mas também é um sinal de que no final dos tempos, Jesus virá como juiz. E na verdade, querido, tudo que não presta, tudo que é mal, será varrido completamente.
e lançado no lago do fogo, para sempre, eternamente. Aleluia! Quando aquele que virou as costas para Deus, que se opôs à igreja, né, que fez coisas terríveis contra Deus, é claro que esse local não seria o ser humano, mas ele pecou, se distanciou de Deus e rejeita a oferta de Deus, que é Jesus. Ainda zomba, ainda escarnece. É isso aí. Mas veja bem, há um tempo para isso. E todos comparecerão diante do trono branco, diante de Jesus. E isso irá acontecer nesse dia. Amém, amados? Então não estranhe isso, porque isso é uma figura. Precisamos ter em nosso coração o temor do Senhor, entender que a palavra de Deus é verdade, ela tem se cumprindo e vai se cumprir completamente. Então, levamos a coisa a sério. Amém? Muito bem. Glórias a Deus. Então, Saul pegou e foi para a guerra. Agora, veja bem no versículo 7. Será que Saul foi obediente? Será que Saul cumpriu a palavra de Deus? E aqui é uma área que eu quero entrar. E essa pregação, essa mensagem, traz como título rebelião. Amém? Rebelião. Rebelião é sinônimo de pecado. Aleluia? De maldição, de pecado. Porque rebelião traz a figura do pecado lá de Adão e Eva. Quando rejeitaram a palavra de Deus, a exortação de Deus, o ensino de Deus e preferiram ouvir a voz da serpente. E por causa disso, se rebelaram contra Deus. E aí começou o pecado. Então, rebelião tem tudo a ver com pecado. Agora, entenda uma coisa. Todo ser humano, ele nasce sob a ira de Deus. Está escrito. Amém? Está escrito. Jesus veio fazer o quê? Mudar essa situação. Porque todos fomos gerados pelo pecado. Todos somos pecadores. Todos nós temos a natureza de Adão. Ele caído. Aleluia. Então, por causa do pecado, estamos sob a ira. Mas Cristo veio. Ele é a misericórdia, a graça, a justiça de Deus para a humanidade. Como está lá em João 3,16. Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, Deus já concedeu a solução. Aleluia. A solução. E a solução está em Jesus, o seu Filho. Glória a Deus. Agora veja bem, por que a conversão, o novo nascimento, tem que ser uma entrega total? É necessário nascer de novo. Quer dizer, morrer completamente para a velha natureza humana e nascer completamente para Deus e ser uma nova criatura. E nessa aliança, o que Deus exige? Obediência. Por isso que nós somos filhos da obediência. Aleluia. E o que é obediência? É submissão total a Deus. Aleluia. Nada de nós, mas tudo de Deus. E por isso temos a Sagrada Escritura, que é o manual, a direção, o guia, a bússola de como devemos andar. Obedecer à palavra de Deus é submeter-se a Deus. Aleluia. E veja a lei maior, que parece tão bonita, tão linda, mas não é tão simples assim. Porque ela diz o quê? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e todo o entendimento. Aleluia. Assim amarás o Senhor teu Deus. Quer dizer, é nascer de fato completamente para Deus. E nisto, é claro, aí está a mudança, que muita gente não entende ainda. Aquele que crê em Jesus, João 7, leia lá, 37 em diante. Olha as palavras de Jesus. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. E do seu interior fluirá um rio de água viva. João declara, ele falava com respeito ao Espírito Santo, que iriam receber todos aqueles que nele
cresce. Aleluia. Então veja, aí é que acontece o milagre. Jesus declara em Marcos, não muito desses dias, vocês serão salgados como fogo, significa tomados pelo Espírito Santo. Corpo, alma e espírito. Aleluia. A começar pelo Espírito, o novo nascimento. Amém? Passamos a ter aí o que é a natureza de Jesus, ou a natureza espiritual. Segundo Jesus, é necessário nascer da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. Aí está a palavra de Deus. Então há uma mudança. O homem caído foi levantado. Olha a palavra aí. Todo aquele que se humilhar será exaltado. Por Deus, é claro. Não por si mesmo, mas pelo próprio Deus. E você vai ver que a partir de Cristo e uma aliança com Ele, nós passamos a ter outros títulos. Nova criatura, embaixador de Cristo, santo de Deus, filho de Deus. Veja que mudança vai acontecer. É a nova criatura. Amém, amados? Então precisamos entender essas duas naturezas, a adâmica e a de Cristo. Aleluia. Por isso é necessário receber o Espírito Santo. E então acontece o grande milagre, o novo nascimento. O Espírito Santo presente. E nós sermos salgados, tomados pelo poder de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Aleluia. Muito bem, queridos. Voltaremos então na segunda mensagem, dando prosseguimento a esse texto. Esteja comigo. Aleluia. Tem muita coisa ainda a se falar e que você tem que ouvir. Amém, amém, amados? Então, Deus te abençoe e vamos para a segunda parte, em nome de Jesus. Amém.